Volvo em crise, 40 mil elétricos com risco de incêndio. Capítulo 1. O problema que ninguém esperava. Você compraria um carro elétrico de uma marca famosa por segurança e depois receberia um aviso dizendo para não carregar totalmente a bateria e estacionar longe da sua casa? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Uma das marcas mais respeitadas do mundo automotivo acaba de anunciar um recall global que envolve dezenas de milhares de veículos elétricos. E não estamos falando de qualquer modelo. Estamos falando de um carro que deveria representar o futuro elétrico da empresa. Mas agora existe um detalhe que está deixando donos e investidores extremamente preocupados. Existe a possibilidade de superaquecimento da bateria que pode provocar incêndio. A pergunta que muita gente começou a fazer é simples. Será que isso é apenas um problema isolado? Ou um sinal de algo maior acontecendo na indústria de carros elétricos? E a resposta pode surpreender muita gente. Capítulo 2. O recall que virou notícia no mundo inteiro. Segundo reportagens internacionais, a montadora está realizando um recall de 40.323 unidades do utilitário esportivo elétrico, Volvo EX30. O problema envolve um possível defeito de fabricação nas células da bateria de alta tensão, que em determinadas condições podem provocar superaquecimento. E quando falamos de baterias de carros elétricos, superaquecimento é uma palavra que deixa qualquer engenheiro de cabelo em pé. Porque o que pode acontecer depois disso é algo chamado de fuga térmica. Basicamente é um efeito dominó dentro da bateria. Uma célula esquenta, depois a célula vizinha esquenta. E quando você percebe, a temperatura pode subir de forma extremamente rápida. É por isso que fabricantes tratam esse tipo de risco com máxima seriedade. Até agora não existem registros confirmados de acidentes ou incêndios causados por esse defeito. Mas mesmo assim a empresa decidiu agir preventivamente. E isso mostra uma coisa importante. A indústria automotiva aprendeu muito com crises anteriores. Capítulo 3. A solução provisória que deixou os donos preocupados. Enquanto o recall não é totalmente executado, os proprietários receberam duas recomendações bastante específicas. Primeira orientação: não carregar a bateria acima de 70%. Segunda orientação: evitar estacionar o carro próximo a edifícios ou garagens fechadas. Essas recomendações são temporárias, mas causaram um certo desconforto entre alguns proprietários. Afinal, imagine comprar um carro elétrico moderno e ser orientado a não carregar completamente. Isso reduz diretamente a autonomia disponível. Ou seja, um veículo que foi projetado para viagens mais longas passa a ter um limite artificial, até que a substituição dos módulos da bateria seja feita. Segundo analistas, o custo para corrigir o problema pode chegar perto de 195 milhões de dólares, sem contar logística e mão de obra. Isso sem falar no impacto de reputação, porque estamos falando de uma marca cuja identidade sempre foi baseada em uma palavra: segurança. Capítulo 4. O detalhe técnico por trás do problema. Agora vamos entrar na parte técnica da história. O defeito está ligado a módulos específicos da bateria de alta tensão, fornecida por uma empresa parceira da cadeia industrial do grupo automotivo. Essas células fazem parte de baterias de alta densidade energética, utilizadas para oferecer maior autonomia. Esse tipo de bateria geralmente utiliza química baseada em níquel, manganês e cobalto, que tem excelente capacidade energética. Mas também exige um controle térmico extremamente sofisticado. Se existir qualquer defeito de fabricação, como uma pequena imperfeição interna, pode ocorrer um curto interno microscópico. E isso é suficiente para iniciar um processo de aquecimento gradual. Por isso, a substituição dos módulos defeituosos é a solução mais segura. Em vez de tentar apenas atualizar software ou limitar desempenho, a empresa decidiu substituir fisicamente os componentes afetados. Capítulo 5. Por que o modelo EX30 é tão importante? Esse problema acontece justamente em um dos carros mais importantes da estratégia elétrica da empresa. O utilitário esportivo elétrico EX30 foi criado para competir diretamente com veículos elétricos compactos vindos da China. A ideia era simples: criar um modelo mais acessível, moderno e tecnológico, e conquistar uma nova geração de compradores. Esse veículo representa uma peça central na expansão global da marca no mercado de veículos elétricos. Por isso, qualquer problema técnico nele ganha proporções enormes, não apenas pelo número de carros envolvidos, mas porque ele representa o futuro da marca. Capítulo 6. O impacto. No mercado.
Quando a notícia do recall apareceu, as ações da empresa tiveram uma queda imediata no mercado financeiro. Analistas começaram a discutir duas coisas. Primeiro, quanto isso vai custar? Segundo, se isso pode afetar a confiança dos consumidores. No mundo dos carros elétricos, a bateria é basicamente o coração do veículo. E qualquer problema nesse componente sempre chama a atenção. Mas é importante lembrar uma coisa: recalls não são novidade na indústria automotiva. Grandes fabricantes de veículos a combustão também já tiveram recalls gigantescos, envolvendo freios, airbags e motores. Na verdade, muitas vezes o recall mostra exatamente o contrário, que o fabricante detectou o problema e decidiu agir antes que algo pior aconteça. Capítulo 7. O que isso ensina sobre carros elétricos? Esse episódio também revela uma realidade interessante sobre a indústria automotiva atual. Estamos vivendo uma fase de transição tecnológica gigantesca. Motores elétricos, softwares complexos e baterias avançadas estão evoluindo muito rápido. E como qualquer tecnologia em evolução, ajustes fazem parte do processo. Hoje os fabricantes estão aprendendo constantemente, melhorando química das baterias, aprimorando sistemas de gerenciamento térmico, criando novos protocolos de segurança. E isso significa que cada geração de veículos tende a ser mais segura que a anterior. É exatamente assim que a indústria evolui. Capítulo 8. A pergunta final que ninguém quer ignorar. Então chegamos à pergunta mais importante. Esse tipo de recall significa que carros elétricos são perigosos? A resposta honesta é: não. Significa que a indústria está aprendendo e corrigindo problemas rapidamente. Aliás, vale lembrar que estatisticamente, veículos elétricos apresentam menos incêndios que carros movidos a combustíveis líquidos. Mas quando acontece algo envolvendo baterias, a repercussão é enorme. Porque é uma tecnologia relativamente nova, e todo mundo está observando de perto. Agora a grande questão é acompanhar como a empresa vai executar esse recall e substituir os módulos da bateria. Porque se a solução for rápida e eficiente, a confiança do público provavelmente será mantida. Caso contrário, a história pode ganhar novos capítulos. E nós vamos acompanhar tudo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de análise profunda sobre tecnologia automotiva e carros elétricos, já deixa o seu like, se inscreve no canal Artifícios Automotivos. E agora tem uma novidade importante no YouTube. Clique também no botão de hype, que ajuda o vídeo a ganhar mais alcance na plataforma. E aproveita para olhar também o link de afiliados na descrição, porque ele ajuda diretamente a manter o canal funcionando.